Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Mundo Eu sou o Alisson. Eu sou o Marcelo. E hoje a gente tem mais um episódio, olha, de bugar a mente. É isso que a gente espera com todos os episódios. É isso aí. Mas antes disso, aproveita que você está aqui, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações dos próximos episódios, dos cortes que a gente também publica aqui no YouTube. E segue a gente também nas redes sociais, né? @mundoeu.pdc. Lembrando que se você está no carro e é o seu tempo de ouvir as coisas, você pode ouvir lá no streaming. Todos que importam. Todos que importam. Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcast. Chama. Só escolhe. Os meninos estão como? É isso aí. Qual vai ser o papo de hoje, Marcelo? Não vou falar. José, põe na tela! Estamos aqui com o Gus. E acho que vocês já viram aí, já tiveram um pequeno spoiler com a nossa linda thumb. Obrigado, inteligência artificial. Isso aí, obrigado. Que gerou essa thumb ótima pra gente discutir um tema que, cara, pode ser muito controverso, ele pode ser polêmico, mas também pode ser extremamente simples. Mas vocês já vão chegar à conclusão de vocês. Calma, bebê, calma. Enfim, Gus, obrigado por ter topado o nosso convite. E acho que, antes de qualquer coisa, antes da gente entrar no tema, queria que você falasse um pouco de quem é o Gus. Boa, bom, primeiro obrigado aí pelo convite, tô feliz demais de estar aqui, eu e o Marcelão estamos juntos aí no dia a dia e poder estar junto também fora do nosso dia a dia para falar de coisas fora do nosso dia a dia é super legal. Então eu sou o Gustavo Rezende, nasci em Belo Horizonte, fui criado numa cidade chamada Betim, que é bem próximo ali de Belo Horizonte, sou filho de pais médicos, meu irmão também é médico, até brincava com o Marcelão, mas vim de um ambiente muito médico, até demais. Às vezes eu conto as histórias minha de criança que meu pai, quantas vezes eu fiquei esperando ele na salinha dos médicos no hospital, ele fazer uma cesárea, alguma coisa, porque minha mãe estava trabalhando. Então, acho que tive uma infância muito privilegiada de acesso às coisas, a estudo, mas numa cidade pequena, que foi Betim. Com uns 15 anos aí eu me mudei para Belo Horizonte. Comecei a estudar numa escola em Belo Horizonte, fiz faculdade em Belo Horizonte, também tive a oportunidade de fazer parte da minha faculdade nos Estados Unidos. E aí, depois de cumprir esse ciclo ali em Minas Gerais, formei na faculdade, com 6 meses de formado, vim para São Paulo. Estou aqui em São Paulo há 9 anos. Dentro desses 9 anos eu também tinha conhecido, um ano antes de vir, inclusive, e namorei com a minha atual esposa por 8 anos à distância. E aí, depois de 8 anos juntos, a gente se casou, já estamos casados há 1 ano e estamos completando agora 10 anos de juntos, né? Com 1 ano de casado, com uma filhinha linda que é a Maria. E hoje eu sou diretor executivo no PicPay, lidero 2 unidades de negócio. Uma é o PicPay Shop, a outra é o PicPay Ads. Acho que de forma geral e resumida é isso. Animal. Tô louco, mandou muito. Temos aqui o quê? Papais de Marias. Verdade. Massa demais. Cara, assim, sem mais delongas, acho que a primeira pergunta que eu queria te fazer é: o que é o mindset da vitória para você? Boa, eu vou tentar fazer o plot twist agora aqui. Porque quando você me convidou, né, primeiro pela relação boa que a gente tem, eu fiquei super feliz e aceitei na hora. Mas depois eu fiquei pensando, cara, por que ele tá me chamando pra falar sobre isso, velho? Tipo, por que ele tá vinculando esse tema a mim? E eu me senti honrado com isso, porque independente do que você vai falar agora, porque você não me contou ainda, tô te perguntando, por que eu, pra falar disso, da onde veio essa ideia? Cara, primeira coisa, eu acho que você é muito jovem, inclusive mais jovem do que eu, e você teve uma ascensão muito sensacional, profissional. Esse foi o primeiro ponto que eu pensei. E aí, o que complementou esse pensamento foi uma quebra de expectativa e paradigma que eu tive e de tipo, associar pessoas em cargos de alta gestão, de uma responsabilidade inenarrável, com uma pessoa tão gente boa. Foi mais nessa vibe, assim, porque a nossa entrevista, cara, foi muito disruptivo pra mim. Porque o Gus me ligou do carro, a gente fez a entrevista que tava no carro, e a gente começou a trocar uma ideia. Eu falei assim, caralho, parece que eu tô trocando uma ideia com um brother. E tipo, na minha cabeça, altos executivos, eles eram inacessíveis. E o Gus, como ele disse, a gente tá no dia de um do outro ali, ele passa
dando bom dia para todo mundo, converso com todo mundo, cumprimento todo mundo. Então eu comecei a associar assim de tipo, beleza, pode ser que o gancho inicial foi a ascensão profissional, mas se eu quiser ter a minha ascensão profissional, eu quero ser parecido com isso. Porque eu não quero ser intocável, eu não quero ser inacessível, eu quero falar com todo mundo de igual para igual, porque é uma coisa que a gente sempre conversou, de sempre tratar todo mundo absolutamente bem. E foi muito por uma quebra mesmo de expectativa e de paradigma, sabe? Melhor demais. Bom, fico feliz. Porque, sabe que nesse ponto, antes de entrar na sua pergunta, eu sempre fico refletindo assim, cara, o quanto eu tô, talvez, passando do ponto nessa perspectiva de proximidade. E eu vou explicar isso. O que é esperado, né? Você trouxe esse ponto aí, né? O que eu espero de um diretor executivo, independente da idade? Você espera distanciamento, você espera uma postura, talvez até separatista ali, no sentido de distância, de estou em outro patamar. E vira e mexe eu fico me perguntando assim, cara, será que eu tô me descredibilizando sendo assim? Será que para que eu seja esse diretor executivo? E aí, obviamente, tem pessoas com responsabilidades muito maiores, quantos multiempreendedores de 32 anos, bilionários e por aí vai. Mas no meu contexto, né, até do meu ponto de partida, para onde eu tô, são quase 100 pessoas ali sobre gestão. Será que eu deveria estabelecer algo diferente? E aí, esse é sempre o dilema, né? Pô, será que eu tô me descredibilizando ou será que eu tô me credibilizando? E aí, quando traz um ponto desse de alguém que tá ali comigo, é um alívio, assim, porque existe um trade-off. Para muitos, talvez, essa expectativa que você tinha, quando vem alguém que quebra e se comporta diferente, como um diretor executivo, e ali todo mundo é igual, velho. Como vocês mesmos comentaram aqui, todo mundo é humano, a gente tá ali com o mesmo objetivo. E aí isso fica mais fácil, nessa balança de, pô, talvez eu tô perdendo com alguém que esperava que eu ia ter um comportamento, vamos dizer, mais elitista, que é o que você esperava. Talvez para quem esperava isso, para me dar credibilidade ou para dizer que eu sou bom ou ruim, eu vou frustrar, mas o importante é que eu vou estar bem comigo mesmo, e que bom ver que tem gente que entende que eu tô fazendo isso intencionalmente. Eu não quero que a galera, e eu penso disso todo dia que eu tô ali, né? Eu falo assim, cara, pô, se eu chegasse aqui, velho, como eu queria que meu... E acontece, né? Eu tenho uma liderança excelente hoje no PicPay, mas, pô, que legal que seria eu aqui trabalhando e o pessoa que me lidera chegar, perguntar como é que eu tô, como é que tá minha filha, fazer uma brincadeira. Porque no final a gente quer se sentir seguro, a gente quer se sentir abraçado, então legal, faço com intenção, mesmo às vezes achando que talvez eu tô perdendo, e ver esse comentário seu me dá mais tranquilidade para continuar fazendo. E aí, voltando nesse ponto da vitória, né, que foi a pergunta que você fez. Eu não sei nem se você quer refazer ela. O que é para você o mindset da vitória? E aí, entrando nesse ponto do mindset da vitória, a gente até estava falando aqui antes, o que não se deve fazer num podcast, né, que é começar a falar antes do podcast sobre o tema do podcast. Mas a gente estava falando um pouco disso aqui antes, que... O que é a vitória, né? Primeiro eu acho que tentar conceituar isso, assim. O que é vitória? O que é vencer? Porque quando a gente fala vitória, aí a gente que está falando através do nosso principal ponto em comum hoje, que é trabalhar no mesmo lugar, acaba que a gente vincula isso como um sucesso financeiro, um sucesso hierárquico, e eu acho que é o normal na cabeça das pessoas, assim, né? Esse cara venceu. O que é esse cara venceu? Na média, a gente acaba vinculando a conquistas financeiras, apesar de sim saber que em alguns aspectos a gente já consegue interpretar que, pô, tem uma filha maravilhosa, esse cara venceu, tem uma filha maravilhosa, esse cara venceu. Mas no dia a dia do trabalho, especificamente, quando a gente olha essa vitória só por esse prisma de ganho financeiro, de hierárquico, ela se torna um negócio muito pesado. E o mindset da vitória que você está tentando... Você disse que reconheceu em mim e é o que eu tento desenvolver, ele está muito mais ligado a receber feedbacks como esse que você trouxe e a vencer, sendo que vencer é aprender mais, estabelecer relações de confiança, o tempo inteiro saber que eu tenho
uma história, que eu não preciso me envergonhar de nada, que eu posso deitar na cabeça do travesseiro todo dia e ter a consciência tranquila, é saber que se eu, independente se tudo que for o objetivo, que é a meta, ou aquilo que a gente estava tentando descrever como vitória não acontecer, se vários desses pontos que são ter construído relações de confiança, ter aprendido pra caramba, ter vivido, ter uma ficha completamente limpa nas atitudes que tomaram, não se envergonhar de nada, isso é a vitória. Então, às vezes, eu tô lá no escritório, quantas vezes a gente fala, galera, nós vamos vencer. Tô me referindo a uma meta. Sabendo que ela pode não ser batida, cara. E muito provavelmente, várias das que a gente tá perseguindo, por serem muito ambiciosas, a gente não vai bater. Só que, cara, eu sei que, independente disso, se a gente seguir esse pensamento, continuar construindo e trabalhando duro, a recompensa vem de qualquer forma. Não necessariamente traduzido nessa meta ou na promoção por causa dessa meta. Até briguei com você, né? Como é que eu tiro essa pressão, né? Uma mega responsabilidade. Eu fico pensando, cara, se isso não acontecer, eu vou perder meu emprego. Aí eu penso, cara, mas se isso não acontecer e eu tiver nesse nível de dedicação, nesse nível de aprendizado, criando essa galera toda, não vai acontecer pra mim, não vai acontecer pra todo mundo, mas o que eu tô construindo é muito maior do que esse evento por si só acontecer. O meu próximo emprego provavelmente vai ser melhor do que esse. Isso é muito difícil, porque o tempo inteiro ter esse pensamento que eu tô falando é onde a sua cabeça não te leva, né? Ela te leva, tipo, cara, não vai dar certo, vão me trocar, vão me mandar embora, ou, pô, tô sendo muito aberto, trocando muita ideia com a galera aqui, sendo muito transparente, eu não tô tendo credibilidade com o Marcelo, ou ele tá achando que eu não tenho condições de ser o líder dele, a avaliação da minha área vai vir ruim. E também conseguir... Talvez para tentar, eu acho que eu tentei resumir um pouco o que é esse mindset para mim, fazer algo que é muito difícil para você se manter nessa trilha de pensamento que eu trouxe, mas que é ter essa preocupação reduzida com o que está à sua volta. Porque no momento que você está fazendo as coisas certas, né? Tá trabalhando duro, sendo honesto, tratando bem as pessoas, ainda que as coisas não aconteçam, no momento que você tá nesse lugar, pensa alguém que tá trabalhando pra caramba, mas tá fazendo um negocinho errado. Você tem várias distrações e você tem que se preocupar com isso. Então, no momento que você transita com esse nível de consistência e coerência, eliminar essas preocupações, eu acho que facilita manter esse mindset da vitória, sabe? De que eu vou vencer, de que as coisas vão dar certo. E aí, pra fechar, eu tenho duas coisas que são legais pra caramba que estão relacionadas ao fato de você se manter dentro desse mindset. E para mim a principal coisa que me atrapalha ter esse mindset, que é pensar o que os outros estão pensando de mim, que é pensar nos riscos das coisas que podem acontecer. Eu tenho duas coisas que são falas que duas pessoas que eu respeito e gosto muito falavam. Uma que está numa esfera diferente, que já faleceu, que é meu avô. Ele falava um negócio pra mim que era muito legal, que na verdade era tão importante para ele isso, ele era delegado da Polícia Civil, funcionário público, foi crescendo na polícia, se tornou delegado, que ele estava no santinho quando ele faleceu, essa frase, e também, se eu não me engano, num convite dele do aniversário de 70 anos. Dormir com a consciência tranquila, isso não tem preço. Acho que ele estava falando de vitória ali também, sabe? De que, cara, a vitória para ele era isso, chegar e estar com a consciência tranquila. E uma outra coisa que talvez é um hack, para não perder esse mindset, não entrar nesse ruído que é o mundo, que é a vida, que o tempo inteiro te tira dessa cabeça, que é um outro cara que eu também admiro muito, que é o Anderson Chamon, fundador lá do PicPay. Ele sempre me fala uma coisa: quando eu vinha e me desvirtuava desse negócio, começava a pensar no que os outros estavam achando e ficava com medo, com receio, ele falou assim, cara, se você soubesse 10% que as pessoas falam de você longe de você e sem você saber, você ficava louco. Então ignora. Se você está fazendo o que é melhor para a empresa, está fazendo de forma correta, vai em frente. Então, acho que esse é o mindset da vitória para mim. Boa. Cara, eu achei animal, porque eu esperava um pouco dessa resposta sua, mas eu acho ótimo para todo mundo que não tem a oportunidade de conhecer você e etc, de pensar, acho que como, inclusive nós três pensamos aqui, que é um pouco do que você descreveu, sobre o mindset da vitória, que é desvincular ele do quesito financeiro mesmo, né? E recentemente a gente gravou uma carta para o passado, e uma das partes que estavam escritas de mim pro Alisson
era assim, eu te enxergo como uma pessoa muito vitoriosa. Em nenhum momento estava falando de nada de trabalho e de nada de finanças. Falei de, tipo, com... Coração, resiliência... O último eu não lembro agora. É uma terceira. Mas é sobre isso, é sobre quem ele é. E nada, absolutamente nada sobre o que ele tem. Então, isso foi importante, assim, você comentar. E acho que tá muito vinculado com o que a gente acredita, né? Eu acho que da tua fala, Gustavo, tem muita coisa que a gente acredita, mas que também não é muito fácil de praticar. Especialmente por conta de vivências diferentes, pontos de partida diferentes. Mas que parece que aos poucos essa troca que a gente tem como amigo vai dando pra gente um pouco de estrutura para esses degraus mentais, assim, irem sendo construídos, né? Porque tem, obviamente, muito receio, todo mundo tem conta para pagar, todo mundo tem sonho para realizar, e parece que é sempre uma corrida contra o tempo, né? E no fim das contas, muito do que você fala tem a ver um pouco com estar presente. Esquecer o futuro, olhar para o passado com tranquilidade e estar presente, né? Porque essas preocupações que a gente tem, elas são preocupações futuras. São pré-ocupações. Exatamente, exato. Você está ocupando lugar ali do teu pensamento em algo que pode ser que aconteça, enquanto você poderia estar ocupando espaço pensando em como no que fazer para isso não acontecer. Porque são preocupações que vão, assim, acho que duas coisas que a gente tem aprendido um pouco com o tempo, que é se preocupar menos com o que você não controla, que é o que você está falando, o que as pessoas falam de você. Problema delas, né? E o que você pode fazer com a situação que você tem hoje. Acho que esse é o ponto, né? Eu sempre brinco também com o meu diretor em relação a... Cara, eu não tô preocupado, acho que reclamar, acho que a gente, dá uma desanimada, olhar pro lado e até ver que a grama do vizinho é mais verde, faz parte. Mas o que é que eu vou fazer com essa situação? Porque é a única coisa que eu posso controlar. É a única coisa que eu posso controlar. E aí, pelo menos do que você me fala, de novo, a posição hierárquica que você ocupa hoje é um cartão de visita, mas não é quem você é, né? E você está ocupando ela hoje. Não necessariamente você é o que você faz hoje. Você é outra pessoa, né? Você é uma pessoa, você é maior do que isso. E eu acho que tentar, assim, a comparação é um problema, mas quando você tenta não olhar para referências e não se comparar, mas entender qual foi o processo e como esse processo, como o meu processo pode olhar para isso, para uma referência, acho que é interessante, né? Geralmente a gente faz isso com pessoas que têm sucesso financeiro, né? Mas acho que esse pode ser um ponto interessante. E uma coisa, não sei se, talvez pra gente também não tem demérito nenhum em querer ter sucesso financeiro. Eu tenho uma ambição financeira gigantesca. Tenho objetivos grandes de viver coisas, de ter experiências, de comprar coisas, de dar coisas para minha filha, para minha esposa. Mas eu tenho usado muito esse termo para várias situações, em várias coisas. Uma coisa é você otimizar para dinheiro. Outra coisa é você otimizar para fazer as coisas direito, bem feita, para ser um cara. Quando você otimiza para isso, o dinheiro vem como consequência. E obviamente você vai tomar algumas decisões visando maior ganho, mas a sua otimização tem que ser sempre pela qualidade, fazer da melhor forma possível, por ter competência, por ser honesto. Então, é que o cara, quando ele começa a otimizar a vida dele para dinheiro, fatalmente ele vai desviar de várias das coisas que a gente falou aqui. Ele vai começar a se preocupar, talvez ele vai começar a ser mais suscetível a se corromper. É isso que eu ia falar, então, encurtar caminhos. Otimizar, você tem que otimizar mais para esse pensamento que a gente está trazendo aqui de vitória, que é ter dois amigos como vocês são e, ter um tempo, um espaço desses juntos, isso é vitória. Ter uma filhinha maravilhosa, nós também. Então, acho que otimizar para isso, o dinheiro é como consequência. Óbvio que em alguns momentos a gente vai ter que tomar decisão vez ano
a parte financeira, mas ela nunca pode ser a primeira, porque é uma prisão também. Gus, como é que você traduz isso para o dia a dia de um brasileiro comum? Porque o dinheiro é a primeira coisa para quem está numa situação de subsistência. Cara, uma boa pergunta. E talvez eu não gosto muito de trazer para esse lado, para não parecer que eu estou fugindo da resposta, mas essa história de lugar de fala encaixa bem nesse ponto. E até por isso eu não tive vergonha nenhuma de no começo aqui falar que fui uma pessoa privilegiada, que, enfim, ainda que numa cidade pequena, meus pais sempre conseguiram me deixar despreocupado com isso, e obviamente depois ali eu tive a oportunidade de seguir e construir meu caminho, mas com esse segundo plano. Mas eu penso que, independente da situação que você está, se você está ganhando um salário mínimo, se você está lutando para ser promovido, se você é um gerente, se você tem uma sua empresa que fatura 2 mil, que é um MEI, ou se você é uma média empresa, eu tendo a acreditar que tudo que a gente falou permanece muito forte, sabe? E aí até estava trazendo para vocês aqui antes do início do podcast, né? Eu sou cristão e não quis simplificar a discussão da vitória, porque para minha religião a vitória já foi dada em Cristo, e daí para frente, irmão, a gente nem precisava falar nada. O podcast, para minha religião, para minha crença, ele poderia acabar aqui. Mas, posto isso, tudo que a gente falou de se manter correto, eu tenho dificuldade de conhecer alguém, e obviamente que a gente tem dificuldades, às vezes, psicológicas, enfim, mentais, ou às vezes de saúde, que atrapalha. Mas é difícil você conhecer alguém que não praticou várias das coisas que a gente falou aqui, ou todas, né? De se manter correto, de trabalhar todo dia, de otimizar para ter uma boa relação com as pessoas, que não chegou lá. E aí depois disso eu entraria numa camada mais de conselho de carreira, de como progredir, né? Como profissional independente do segmento que você está. Mas eu ainda tendo a acreditar que independente, e vejo, vários casos assim, né? Meu pai nasceu numa cidade do interior, que São Tiago, meu avô era mascate, minha avó nunca trabalhou. Ele veio de uma situação muito simples, assim, nasceu na roça, num lugar inóspito, que talvez a probabilidade dele se tornar um médico era baixíssima, mas ele se mudou para BH, que um irmão dele tinha virado comerciante, e aí conseguiu passar na UFMG, passou naquele programa que a faculdade tinha um lugar para ele morar, em algo para ele comer, e pagou depois o lugar que ele morava, o que ele comeu depois que ele formou. E eu vejo assim, beleza, eu tive um ponto de partida diferente do dele, mas o que ele teve que levou ele para isso? Acho que é muito das coisas que a gente falou, sabe? Então eu diria que o meu conselho é muito do que foi a nossa primeira discussão aqui, cara. De manter os seus olhares para as coisas certas, de não ter esse peso muito grande para as coisas que você não controla, eliminar as camadas de preocupação, otimizar para bom relacionamento, honestidade, trabalho duro. Eu acho que essas coisas deveriam se aplicar para todos, apesar de sim, eu não ter um lugar para dizer com aquele que talvez está ali correndo atrás, velho, de sair, de ganhar um salário mínimo, de ir pro 2, muito difícil. Talvez tenha outros hacks, outras coisas que vão precisar convidar outra pessoa para falar, e eu nem vou me arriscar nisso, mas eu tenho certeza que as coisas que a gente falou, elas se aplicam para essa turma também, e são generalistas, assim, e também para o cara que às vezes está numa situação já lá em cima, e muitas vezes ele pode estar, para fazer o paralelo do oposto, né, tá com bilhões na conta, e não tá praticando as coisas que a gente falou, ele não tá vencendo também. Ele tá preocupado, ele tá para baixo, ele não é honesto, ele não deita com a cabeça tranquila no travesseiro. Então, para trazer para os extremos, acho que aquilo vale para tudo. Não, legal, Gus. Boa. E, cara, você acha que esse mindset da vitória é uma parada que nasce com a gente? Ou você acha que isso pode ser aprendido ao longo do tempo? Cara, eu acho que sim. Eu acredito que várias coisas elas nascem com a gente. Mas eu não consigo acreditar que a gente não possa desenvolver qualquer coisa como seres humanos, pela capacidade que a gente tem, pela beleza que é o cérebro humano, tudo que a gente representa. Então eu acho que deve ter, naturalmente, pessoas que estavam mais propensas, sejam por uma questão
E aí, independente da sua crença, né? Pode ser uma questão biológica, uma questão espiritual, De ambiente, de ambiente onde ela nasceu, eu acho que sim. Fair enough dizer isso, né? Mas eu acho que todo mundo pode desenvolver isso. E aí, você não me perguntou, mas posto que acho que a gente definiu bem e a gente tentou trazer para todas as situações e as camadas da sociedade, o que é o principal chave para desenvolver isso? Né? Porque isso talvez seja um ponto que a gente não comentou ainda. Assim, como é que E beleza, e para quem não tem e quer desenvolver? Quem tem e nasceu propenso, a gente já falou aqui, provavelmente ela já tem essa cabeça desse jeito e vai. Mas e quem não tem e quer desenvolver isso? E aí, eu vejo isso frequentemente, assim, lá no trabalho, né? Tem muita gente que às vezes eu vejo, cara, essa pessoa tinha que pensar mais assim e tal. E 99% das vezes está relacionado com o ambiente. Independente do seu ponto de partida, ou independente do lugar que você está, é as pessoas à sua volta, sabe? Eu vejo que todas essas construções, esses pensamentos, vê que eu já mencionei algumas pessoas aqui, meu pai, líderes que eu tive, né? Jesus, estão vinculados às pessoas que estão à sua volta, às referências que você cria. Então, não sinto que eu tenho nada a ver com o que vocês estão falando, eu não consigo me imaginar pensando desse jeito e tal. Isso é papinho de coaching, isso é papinho de coaching, mas as pessoas que estão à sua volta, como é que elas estão pensando também, né? Tipo assim, o que você está cultivando dentro de você? Porque é muito difícil você pensar assim, igual, a gente falou muito a mesa língua aqui, de que, a vitória é a gente estar junto e tal. É muito mais fácil para mim falar isso porque a gente está perto. Porque talvez se a gente tiver com alguém que fala assim, não, isso não tem nada a ver, velho, isso não significa nada, o que importa é dinheiro no bolso. Uhum. Exato. Então, eu vejo que talvez independente do seu ponto de partida, e eu acho que ele impacta 100% no quanto você já talvez tenha essa predisposição ou nasça com isso, eu diria que quem está à sua volta e as pessoas que você busca ter proximidade, escutar, ter como referência, e às vezes algumas pessoas nem vão estar à sua volta, né? Vão ser referências que você vai ver num podcast, na TV. Eu acho que é o principal chave, assim. Porque a gente tem dificuldade de construir as coisas sozinho, sabe? Pouquíssima, 99,9% das coisas que eu falei, que eu falo, que provavelmente vocês vão estar no mesmo cenário, a gente não criou. A gente copiou, aprendeu com alguém, ou criou em cima de alguém. Então eu acho que essa questão do ambiente, as pessoas que estão à sua volta, pra mim é uma chave que mudou bastante, assim, pra mim, e eu tive sorte. E também busquei no momento que elas apareceram, porque a sorte também tem um pouco de que apareceram as outras pessoas do outro lado também. A oportunidade e o preparo pra ela, né? Animal, tem tipo assim, acho que nesse podcast a gente já falou sobre vários temas muito diversos, e ele também tem altos e baixos em diferentes aspectos. Teve um episódio que a gente fez que chama Monte Everest. Monte Everest. E nesse episódio eu falo assim, naquele momento que eu tô descrevendo uma situação específica da minha vida, eu falo assim, cara, eu me senti um completo fracasso. Porque naquele determinado momento eu fiquei desempregado, passando por um divórcio, longe da minha filha, e voltando com 30 e lá vai cacetada para casa dos meus pais, e foi assim que eu me defini. E olha como a vida é cíclica, porque enquanto você estava falando, eu fiquei pensando assim, eu me sinto um cara vitorioso? E aí eu lembrei dessa última sexta-feira, que aconteceu um negócio muito foda, e que acho que também está um pouco correlacionado com a sua primeira fala, de você ficar um pouco preocupado com a abertura que você dá para as pessoas. Uhum. Se isso te afasta ou se te, de fato, aproxima de quem você quer ser e etc. Se é o jeito certo ou não. Primeiro, obviamente, eu acho isso o jeito certo. Eu acho que, para mim, gestão de pessoas é isso, e gestão de empresas, porque no final a empresa é feita de pessoas. E você virar para mim e falar assim, a gente vai construir coisas incríveis, não sei o que lá, isso, obviamente, isso me motiva. Mas, assim, você acreditar nisso e passar isso é o que faz... Eu compro... Antes de comprar a ideia, eu compro você. Uhum. Sabe? E é isso que eu tento passar para todas as pessoas que estão sob a minha liderança. Sabe? Tipo assim,
eu mostro que eu tô com elas até o final. Tamo junto, tamo sofrendo junto, porque se a gente tá chorando junto, a gente vai dar risada junto. E aí aconteceu um negócio na sexta-feira que me deixou muito feliz e faz com que eu me sinta vitorioso. Porque eu saí da última... Saí do iFood faz o quê? 3, 4 anos. E ontem, um cara que era o meu liderado lá, me ligou e desabafou comigo. E ao mesmo tempo que ele desabafava sobre a vida pessoal, ele estava falando também sobre a vida profissional e pedindo conselhos. E é sobre isso pra mim, sabe? É sobre os relacionamentos que a gente cria. Porque eu genuinamente... É um negócio que eu já falei pro Alisson, e foi uma primeira reunião que eu tive com a galera lá do PicPay, eu falei sobre Radical Candor, que é como se fosse uma matriz onde a gente precisa estar no quadrante do Radical Candor, que em linhas gerais é você se importar genuinamente com as pessoas e desafiar elas diretamente. Então foi meu primeiro discurso assim, para o meu time, foi sobre Radical Candor. E foi sobre isso, eu nunca deixei de desafiar ninguém nunca deixou de me ver como o líder, mas sempre muito parceiro e sempre sabendo que eu estava lá por elas, tal qual elas passaram a estar por mim também. Então, cara, eu me senti muito vitorioso na sexta-feira e foi um dia muito ótimo. Sexta-feira normalmente é ótimo pra mim, porque é o dia que eu faço terapia, eu amo fazer terapia. E 30 minutos antes de eu começar, esse cara me ligou e, cara, puta sentimento bom, que é até também, de novo, citando o episódio da Carta para o Passado, onde a gente abordou temas muito complexos da nossa vida pessoal e profissional. Eu encerro dizendo assim, cara, dou uma respirada fundo e falo assim, puta, só consigo sentir gratidão, sabe? E acho que é muito do que você está falando, de quem consegue deitar na cama, colocar a cabeça no travesseiro e ter esse sentimento de paz e de gratidão, tá no caminho, sabe? Eu acho que tem alguns outros pontos, assim. Tem muito do que o Marcelo falou. O que é legal é que aí fica tipo um complô, né? Porque os três, a gente, em certa maneira, pensa igual. Eu tento ser um líder no trabalho também, que propor uma liderança próxima. Acho que não vou ficar chovendo no molhado, porque é muito de quem a gente é também, assim. Eu acho que é quase que natural para o Marcelo, porque eu vejo isso, e é quase que natural para mim. É óbvio que existe um esforço, existe uma técnica, existe, né, tudo isso por trás, mas eu acho que tem o ponto principal, que é entender de pessoas, né? Se colocar no lugar do outro, genuinamente, né? Porque uma coisa é você se distanciar e se colocar de fato no lugar do outro. Mas é que eu queria aprofundar um pouco, ou quando a gente fala de mindset de vitória e do hack, parece uma receita de bolo, né? E às vezes até algumas coisas são mesmo. Mas acho que o que eu acho que tá para talvez tentar traduzir até para mim mesmo, tudo isso que você falou, eu vejo muito da gente nomear primeiro o que é sucesso pra gente. A gente fazer um mergulho profundo na gente, entender o que deixa a gente feliz, satisfeito, contente, orgulhoso. E aí acho que essa lista de coisas vai ser talvez uma lista de sucesso. E aí volta para um outro tema, que é o quanto a gente também precisa se conhecer para fazer isso, né? E talvez, quando eu te perguntei como é que isso se traduz para um brasileiro médio, que está numa situação de vender o almoço para comer a janta, porque no fim das contas, no fim do dia, como gostam de dizer, também é sobre dinheiro. Dinheiro compra acesso, e que compra tranquilidade, que compra próximos passos, que compra experiência. Essa galera talvez não esteja com tempo para olhar para si, né? E talvez esse exercício exija de fato um interesse inicial, genuíno, um primeiro passo,
e que talvez não exija um investimento financeiro, né? Quando eu falo isso, Gustavo, é no sentido de assim, como é que então que as pessoas, eu estou tentando esmiuçar para tangibilizar por onde eu posso começar. Para mim é isso, é tentar me autoconhecer melhor, o que me deixa triste, me distanciar um pouco de mim mesmo para ver o que me deixa feliz, o que me deixa nervoso, para eu conseguir evitar algumas situações ou responder melhor a elas. Para eu conseguir, identificando isso, eu consigo colocar no papel ou fazer uma lista mental que seja, ou só sentir. Acho que o primeiro ponto é só sentir o que me deixa feliz e às vezes depois começar a nomear e lutar por isso o dia a dia, que eu acho que vai um pouco na linha disso que você tem falado. E aí, esse negócio que é legal, assim, que você falando me veio na cabeça, é uma frase de efeito, mas é porque ela é muito verdadeira, na minha opinião. Mas se você não A gente fala que frases de efeito só são frases de efeito porque elas batem forte em muita gente. Mas, cara, se você não sabe onde você quer chegar, todos os caminhos fazem sentido. E aí, isso fala muito com o que você estava dizendo, né? Se você não sabe o que te faz feliz, o que te faz triste, você não vai saber o que te vai te levar para a vitória, toda essa vitória que a gente declarou aqui, que passa por tudo que a gente já conceituou. E aí, isso me faz um paralelo sobre o quanto a maturidade nos ajuda nisso. Que você me perguntar assim, não, velho, mas o que você vê de maior diferença, né? O que facilita você caminhar e ter mais tranquilidade e ser mais vitorioso? E não, vitória não sendo o conceito do ganho. Eu acho que é justamente esse autoconhecimento que vem com a maturidade, que faz com que você não repita os comportamentos, as coisas, as ações, as decisões que te deixam para baixo e mire no que te leva para cima. Quando eu olho o Gustavo de 9 anos atrás, quando eu cheguei aqui em São Paulo para hoje, eu acho que isso é a principal coisa, velho. Isso são coisas bobas. Desde o que você não gosta de comer, que você se sente mal, que parece uma idiotice, mas por um lado o seu corpo tem tudo a ver com como sua mente funciona. Há um comportamento que você tem às vezes no trabalho, um tipo de comentário que você não gosta de fazer, ou um tipo de pensamento, uma pessoa que você não gosta de conviver. Então acho que a gente se conhecer sobre as coisas que nos fazem nessa direção de vitória e as coisas que nos fazem perder é muito importante mesmo, cara. Isso te dá a condição de filtrar, Total. que é um pouco o que você tá falando. Quem convive com você? Tem coisas que a gente não consegue filtrar, especialmente no trabalho. Eu vou continuar tendo que conviver com aquela pessoa, mas aí eu tento modular a minha reação a ela. Agora, filtrar o que você consome, quem você consome, quem são suas referências, né? Por quê? Porque você sabe o que te faz bem, o que não te faz bem, aonde você quer chegar, aonde você não quer chegar, ou como você não quer chegar. Né? Então, acho que isso faz bastante sentido. eu sempre tento fazer aqui algumas provocações para tentar, assim, simplificar esse pensamento. Qual é o ponto de partida para eu começar a pensar assim? Porque eu tenho um turbilhão e um ruído do mundo inteiro dizendo para mim que não, cara, olha para o que você pode ter, olha para o que você pode ter, olha para o que você pode ter. E aí você comentou um pouco antes da nossa conversa do episódio sobre a ânsia de ter o tédio de possuir. E aí isso me deu um gatilho, assim. A gente fala disso desde o começo. A gente fala disso no O que é Sucesso, no episódio que é O que é o Sucesso. A gente fala disso nesse que você comentou do Monte Everest. A gente fala disso no tédio ter ânsia de possuir. E o projeto é sobre isso, é sobre ser. É sobre a gente ser melhor pra gente e pros outros. Como? Aí você tem várias... Pode ser através da religião, pode ser através esses dias, eu vou falar de novo dele, o Helder tá presente aqui. O Helder Rigoni, que é hipnoterapeuta que esteve aqui com a gente, convidou a gente para fazer o processo ICE, que é todo um dia de imersão em você e fecha com um mergulho numa banheira de gelo, né? É para você, de fato, sair do papo de coach e ir para a prática de que, putz, cara, de fato você consegue. Através do seu estado presente, do seu autocontrole. Controlar o instinto de luta ou fuga. Exatamente. Então, assim,
E o que eu fico mais feliz disso primeiro, a gente está falando disso, o projeto é sobre isso, e a gente tem buscado insistentemente, sistematicamente, caminhos que vão levar a gente para isso, seja através de conversas com você, de uma conversa com o Helder, uma conversa que até não tem nada a ver com o que é sucesso, mas que, cara, é sucesso. A gente falou agora com os tios do Marcelo. Puta, que gostoso. Cara, a gente tem uma relação de 15 anos. E como conseguir falar de coisas que a gente nunca nem tinha falado um com o outro. Dos dois que são irmãos há mais de 60 anos, não saberem que um outro passou. É isso. É isso. É isso. É isso. Acho que a gente pode acabar já. Não, brincadeira. Eu tenho uma pergunta aqui para vocês. É até um pouco desleal, porque eu fiquei pensando na minha resposta já. Sem vergonha. Mas assim, o que para vocês faz vocês se sentirem mais vitoriosos? Quer começar ou começo? Cara, eu tenho a resposta, assim, porque é muito pessoal essa resposta aí. E de novo, a gente tá acabando indo e voltando nisso toda hora aí, mas é porque não tem como, né? Tem gente que o cara pra ser vitorioso é ganhar coisa financeira. Mas a minha característica que mais me faz vitorioso, que eu me sinto muito bem, e aí é em relação à minha esposa, enfim, a minha família, a galera que trabalha comigo, eu me sinto muito bem com o reconhecimento das pessoas. Isso me faz sentir muito bem, saca? Tipo assim, você me convidar pra... Isso me faz um bem, velho. Porque tem pessoas que são mais introvertidas e que isso importa zero, né? Tipo, que se dane. Mas o que me faz me sentir mais vitorioso, velho, é isso. Tanto é que é o que mais me incomoda, velho. Por isso eu tenho tanta dificuldade e recebo tanto aquele conselho de se soubesse 10 vezes % das coisas que as pessoas falam sobre você, você ficaria maluco. Porque eu me preocupo muito. Mas porque é onde eu me sinto mais privilegiado. É quando eu recebo um carinho, um reconhecimento. E aí eu sei que tem essas questões geracionais, questões também de ponto de partida, enfim, de ambiente. Mas eu brinco às vezes, óbvio que isso não é uma verdade absoluta, né? Mas por várias vezes, melhor do que ganhar um dinheirinho a mais é receber um reconhecimento, um tapa nas costas, um voto de confiança, um tamo junto, fica tranquilo. Ou um cara, pô, obrigado pelo que você fez. Ou cara, enfim... É o que me faz me sentir mais vitorioso, é isso. E aí, em todas as esferas, né, de Marcelão ter me convidado aqui, pô, pra mim é uma honra, velho. Tem lá, velho, tem um monte de gente lá na empresa que ele poderia convidar, inclusive lá no nosso time, tem um monte de gente legal. Isso me faz sentir bem demais. É eu fazer, às vezes é uma coisa boba, né, tipo assim, eu lavo a louça e aí a minha esposa fala, pô, obrigado, meu amor. Eu falo, cara, é isso, velho, tipo assim. Sabe, então, pra mim, né, obviamente abstraindo toda aquela questão também religiosa e tal, porque no fundo isso pra mim é mais importante do que isso, mas é esse reconhecimento, sabe, o que vem, as pessoas, é uma maior vitória pra mim, sabe? Show. Acho que você matou a primeira, mas tem uma segunda coisa. Pra mim o reconhecimento também é foda, e eu tenho vivido isso na prática, assim. Eu fiz escolhas difíceis nos últimos tempos, de sair... Acho que ninguém tá na zona de conforto, né? Quando eu chegar lá eu quero ficar, me deixa. Mas de um movimento grande, pessoal e profissional, e tenho sentido esse reconhecimento, e assim, parece que isso é um combustível que nenhuma outra coisa te dá, né? E aí, você que tava querendo chegar aqui, você já quer chegar lá, porque, pô, pera aí, dá, acredita que dá, porque, olha, tá dando resultado, as pessoas estão reconhecendo. Uhum. E uma outra coisa do que é algo que me dá uma sensação de paz extrema, assim, uhum. de uma sensação de, putz, dever cumprido, é deitar na cama, minha esposa do lado e os 2 gatos em cima de mim. Cara, eu não sei explicar, mas isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Isso é vitória, né? E vitória. E aí eles te abraçarem, chegar perto de você, é reconhecimento, cara. Porque, imagina se você estiver fazendo um monte de cagada na rua aí,
Você acha que ia chegar e ia ter esposa e gato? Ela tinha ido embora com os gatos. Exatamente. Todo mundo indo embora. Mas isso é irado. Fora tantas outras coisas, né? Mas acho que para tangibilizar, porque você fala, minha mãe com saúde. Óbvio, né? Isso é sucesso para mim, mas de tangibilizar de dia a dia, de pequenas vitórias no dia, sabe? Que eu acho que é isso também. A gente precisa parar de... Para você conseguir escalar um Monte Everest, cara, você vai ter que escalar um monte de montanha menor no decorrer da vida ali, né? Então, você tem que comemorar essas pequenas vitórias, assim, e tá cheio de pequena vitória no dia da gente, assim. A gente precisa estar mais atento, assim, a elas. Boa. Acho que vocês traduziram muito bem. No final, o que me faz sentir vitorioso é a mesma coisa, é reconhecimento. E ele tem vindo de maneiras diferentes, de esferas diferentes. E o Mundo Eu tem trazido muito disso. E o propósito do Mundo Eu, de alguma maneira, eu correlaciono com o meu propósito de vida, que inclusive foi um dos temas da minha terapia essa sexta, que foi falar para ela, ela me perguntou qual que é o seu propósito. E a minha resposta de bate-pronto foi ajudar os outros. Porque o reconhecimento, quando vem de você ter feito a diferença na vida de alguém, seja profissionalmente ou pessoalmente, na minha visão, não tem nada maior, sabe? É o que faz eu me orgulhar de quem eu sou. E a gente tem recebido feedbacks, acho que dos últimos, 5, 6 episódios, feedbacks mais profundos do que a gente vem recebendo. Então, isso me preenche, né? Porque a gente é pequeno, a gente não tem nem 600 seguidores no YouTube, 500 lá no Instagram e etc. Mas nunca foi sobre quantidade, sempre foi sobre o impacto que a gente teria na vida das pessoas. E a gente falou no comecinho do projeto que se a gente mudasse a vida de uma pessoa, fosse através de um vídeo que fizesse ela dar risada, ou de um vídeo que fizesse ela refletir sobre algum ponto, já tinha valido. Então isso é muito foda. Isso tá no nosso manifesto, né, cara? E é isso. Por quê? Mas porque a gente sabia onde quer chegar, né? A gente já chegou, agora tem que, então, pensar no próximo. Boa. Cara, acho que é isso, né? Gus, queria muito te agradecer pela disponibilidade, por topar, bater esse papo. A gente não se conhece nem há tanto tempo, ainda não tenho nem 3 meses de casa, apesar de parecer que eu tô lá uma vida inteira. Mas também a gente tem falado muito sobre isso com as pessoas, porque é um rolê vir pra cá. E outra, é um rolê vir pra cá num sábado, né? Ou num domingo, são os dias que normalmente a gente consegue gravar. Então é muito importante trazer pessoas que a gente gosta, não só pessoalmente, mas do jeito que a pessoa pensa, do jeito que ela se porta assim, na sociedade como um todo. A gente está num momento que a gente tem trazido só amigos mesmo, né? Podcast de amigo para amigo. Vai chegar num momento em que, inicialmente, a pessoa que vai sentar aí não vai ser nosso amigo, mas amigo de um amigo. Mas espero que ela saia, pelo menos, como um amigo. Então, muito obrigado por você ter aberto um pouco da sua história, contado um pouco com a gente, contado pra gente, contado também pros Mundo Lovers. E obrigado mesmo, cara. Tamo junto. Legal. Como sinal de reconhecimento, a gente, uma plaquinha e um chaveiro que foi produzido pelo nosso parceiro Camadaria. Então, pessoal, Camadaria, Fabão, né, cara, desenvolve qualquer projeto em impressão 3D. Então, a gente veio com a ideia e ele já veio com a prática ali, cara. E eu falei, putz, chaveirinho vai durar nada. Cara, o negócio é bom. dura bastante, uso todo dia. Mas não é por isso, né? Na verdade é mais por conta da solução mesmo. Hoje a gente precisa às vezes prototipar alguma coisa em baixa escala para ver se funciona, ver como vai acontecer. E a impressão 3D está aí para isso e a camadaria está aí para isso também. Então, se vocês têm alguma demanda nesse sentido,
A gente vai deixar aqui o arroba deles no Instagram, é o @camadaria, beleza? Chama o Fabão que dá negócio. Exatamente. E se vocês precisarem também de um parceiro para edição de vídeo, criação de vídeo, cara, vocês podem contar com o José da Kijiko Filmes, o arroba e o site estão aqui também. Cara, eu não tenho nem o que falar. José, eu te amo, José. José, a gente te ama, cara. Não fosse José, não tinha mais projeto, cara. É isso aí, essa é a verdade. Existiria, mas muito menos qualidade do que o José pode proporcionar para você. Enfim, galerinha, recados finais. Se você chegou até aqui, primeiro, muito obrigado. E um pedido. Será que você consegue compartilhar isso com seus amigos, com a sua família e ajudar a gente a... ajudar as outras pessoas e continuar vivendo esse sonho. É isso aí. Que é muito massa. Então siga a gente nas redes sociais, @mundoeu.pdc, se inscreve no canal, compartilha, comenta, ativa o sininho e estamos também nos streamings de áudio. E é isso, galerinha. Obrigado. Valeu, obrigado, Gus. Até mais, gente. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.